Prezados irmãos e amigos, voltamos para continuar o estudo do capítulo 21 de Apocalipse. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos, e estou aqui para passar para vocês o livro mais belo e mais difícil de entendimento. Eu espero em Deus que Ele tenha feito vocês compreenderem o mais que puderem. E hoje nós vamos ler o versículo 2 ao versículo 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e Deus estará com eles, e Deus será o seu Deus. É aí que termina o versículo 4. Vamos ver agora como será no livro. Versículo 2. A cidade santa, como uma noiva para o seu noivo. Entre parênteses. Agora, continuando. Sonho acalentado pelo povo judeu, a Jerusalém tão amada e desejada por todos os povos da terra. Será restaurada, e a morada do povo que Deus escolheu, amou, protegeu sempre. O filósofo grego Platão sustentava, com as suas ideias filosóficas, que tudo o que existia no mundo nada mais era do que uma cópia imperfeita do que na realidade existia no mundo invisível. O mundo invisível seria um mundo ideal e tudo o que nele existe seria perfeito. Isso é o que Platão, o grande Platão, sustentava. Caso essa doutrina seja verdadeira, deverá existir realmente uma cópia maravilhosa de Jerusalém terrena, lá nos páramos celestiais. Paulo, o apóstolo, dá uma ideia sobre isso em Gálatas 4, 26. Entre aspas. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos, nós. Fecha parênteses. E repete a mesma ideia sobre isso em Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Entre parênteses. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Fecha aspas. É claro que esses pensamentos deixaram funda marca nos judeus, que sempre aguardaram a cidade de Deus, a perfeita Sião, a nova Jerusalém. Os autores dos livros intertestamentários, Esdras e Baruques, sempre afirmaram que na era messiânica aparecerá na terra de maneira visível a Jerusalém invisível. Está no 4º capítulo do livro de Esdras, capítulo 7, versículo 26. O autor desse livro recebeu uma visão da Jerusalém perfeita, futura. E no capítulo 10
44:59, descreve essa visão como algo assombroso, que não é dado a todos os olhos humanos contemplar. O livro segundo de Baruque afirma que Deus fez a Jerusalém celestial antes de fazer o paraíso, e que Adão a viu e a conheceu antes de pecar, e que Abraão e Moisés a viram em visões no Monte Sinai, e que agora ela está guardada na presença de Deus. Está escrito em 2 Baruque, capítulo 4, versículos de 2 a 8. Portanto, quando João fala da cidade no seu livro de Apocalipse, não está usando ideias desconhecidas, mas ideias bem assimiladas pelos seus contemporâneos. Para nós, na presente época, pode parecer estranha essa ideia, mas devemos reconhecer que há uma grande verdade por trás disto. O ideal existe na realidade. Nossos sonhos têm uma existência real. A concepção de uma nova Jerusalém é provinda do povo judeu, que sempre sonhou em ver a sua querida cidade restaurada. Ainda em nossos dias, o judeu pede a Deus na sinagoga que ele regresse a Jerusalém, a reconstrua e a estabeleça com o trono de Davi para sempre. João sempre usa, repete e aumenta os sonhos de todos os profetas de Israel. Isaías, Ageu, Ezequiel também falaram sobre essa ideia. A reconstrução da cidade santa. João apenas reuniu os textos mais formosos de todas as visões anteriores a ele. As pedras preciosas, os edifícios e muros de ouro puro, as portas sempre abertas, a luz de Deus sobre a cidade e a vinda das nações e dos seus reis com glória e honra. A descrição de João no capítulo 21 é de tamanha beleza que a mente humana nem pode conceber, pois jamais viu coisa igual. A fé de João, que condensa perfeitamente a fé do seu povo, é impressionante. Para eles, o próprio Deus reconstruiria Jerusalém, muito mais bonita e perfeita do que dantes. Jamais duvidaram do amor do seu Deus por eles e da cidade que ele lhes deu. Vamos para o versículo 3 e 4. E a visão continua. João descreve a descida da cidade como o próprio tabernáculo de Deus e afirma que ele habitará com o povo na terra. A voz forte, vinda do céu, das alturas, dá ao apóstolo a certeza de que valeu a pena esperar e confiar neste Deus maravilhoso, forte, verdadeiro e fiel. Os judeus, quando estavam no deserto, caminhando para a terra prometida, levantavam tenda ou tabernáculo, que era o lugar onde Deus prometia estar para ser encontrado pelo seu povo. E se o tabernáculo de Deus desce à terra, a presença do Senhor
não mais se afastará dos seus servos. Ele estará presente, como diz a grande voz, para toda a eternidade. A palavra esquene, a palavra esquene significa tenda, ou tabernáculo. E a palavra Shekinah significa glória. Uma não é sinônimo da outra, mas o som de ambas era tão semelhante, como sempre se pensou, que no tabernáculo está a glória de Deus. Dizer que Deus trará o tabernáculo até os homens significa dizer que a sua glória estará para sempre com eles. No livro do 1 Reis, capítulo 8, versículos 10, 11, lemos que uma nuvem encheu a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A glória de Deus e seu tabernáculo não serão mais só uma nuvem passageira e misteriosa, mas uma presença real e visível de Yahvé. E jamais desaparecerá, assim como foi prometido em Levítico, livro de Levítico, capítulo 26, versículo 12. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ele vai cumprir isso. E as bênçãos virão, grandes e firmes. Desaparecerão as lágrimas, e a morte não terá mais poder. As promessas feitas a Abraão, a Moisés e em Cristo foram finalmente realizadas. A comunhão com Deus é tão íntima e direta que nem podemos avaliar como isso poderá acontecer. O Pai jamais se comunicou com os homens após Adão, mas Ele próprio enxugará dos olhos toda a lágrima. Não existirá mais tristeza, nem tragédias, nem maldade. Tudo o que foi dito e angustiou a existência humana fugirá da presença de Deus. E aqui terminamos mais uma parte do livro de Apocalipse, capítulo 21, até o versículo 4. Realmente, a linguagem de João é poética. O livro dele também é poético. Ele tinha o dom. Ele mereceu, de todos os apóstolos, o título de apóstolo amado por Cristo. E, na realidade, nós temos certeza de que foi ele o autor do Apocalipse por ordem e desejo de Jesus. Nós devemos guardar esse livro como uma joia muito preciosa, porque são promessas que se cumprirão brevemente e já estão sendo cumpridas muitas delas. Participem, compartilhem esse livro para a honra e glória do nosso Deus, que nos ama tanto. A vocês também e a todos nós. Amém.